Escola de Rádio Retrô, contando as histórias do rádio. Hoje vamos contar a história do Big Boy que não viu a Rádio Cidade nascer. Morreu antes de 77, aliás, poucos meses antes, o que foi uma pena. Antes de eu falar de Big Boy, vou contar a história de um garotinho de 9 anos de idade que morava em Copacabana e ia com o seu avô andar de bicicleta no então recém-inaugurado Calçadão de Copacabana. Esse garotinho sou eu. E eu falava assim, vô, vamos então para andar de bicicleta? Vamos. Ele descia comigo ali, eu morava perto do calçadão, nós iríamos andar de bicicleta, eu, né, porque ele ficava só olhando. E eu falava assim, vô, 5h30, daqui a pouco tem o Big Boy na Mundial. Vamos embora. Eu chegava em casa e esperava o Big Boy, o seu Hello Crazy People, para começar. Hello Crazy People, Big Boy. Aqui fala Big Boy, apresentando a Mundial é Show Musical. 860 Mundial. Bom, Big Boy, eu estou falando aqui, o nome dele realmente era Newton Alvarenga Duarte. Ele nasceu em 43 e morreu em 77, março de 77. Você vê, a Rádio Cidade foi inaugurada em maio, poucos meses depois, né? Então, foi um cara muito importante na época, responsável por uma verdadeira revolução da comunicação do rádio no Rio de Janeiro e depois no Brasil. Ninguém fazia isso. Ele colocou aqui uma linguagem jovem, que ele conhecia muito bem o público que ouvia, cada vez mais que ele fazia o show da pesada dele no Canecão ou nos subúrbios do Rio de Janeiro, ele levava o público para a rádio. E a rádio levava para os shows, quer dizer, então era uma loucura. Ele sabia muito bem com quem ele estava falando, e isso, se você perceber, é o básico do marketing, né? Uma das suas grandes influências foi um DJ americano chamado Wolfman Jack. Esse Wolfman Jack foi no final da década de 60, início de 70, que ele tinha uma voz assim grossa, não vou dizer que era grossa, mas era uma voz rouca, né? E o cara fazia um personagem, entendeu? Era muito bom. Tipo assim, se não tocasse no programa do Wolfman Jack, não fazia sucesso. Então, para fazer sucesso, tinha que tocar no Wolfman Jack. E o Big Boy ele era muito antenado, porque ele viajava. O cara viajava para os principais locais onde os discos eram lançados, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, diziam, né? Dizem que ele tinha na época, né, quando ele era adolescente, uma coleção de 20 mil discos. Eu não sei se isso é verdade, mas na pesquisa diz isso. Aí o que aconteceu? O cara foi crescendo, foi gostando também de geografia, mas adorava o rádio, aí começou a lecionar geografia. Paralelo a isso, o que acontecia? Ele levava alguns discos que ele trazia para a Rádio Tamoio, no Rio de Janeiro. A rádio tentava apresentar assim, uma programação mais para o jovem, né? Porque não tinha. Eu estou falando de AM, tá, gente? Então, o FM naquela época estava começando e era só música clássica, era só música de consultório, música de elevador, como chamávamos, né? Então, o que ele fez? Ele procurou manter contato com os programadores da rádio e aí levava um disco, tocava, fazia sucesso, até que um dia foi substituir um programador que tinha entrado de férias, como sempre acontece no mercado. Eu falo isso para os meus alunos, né? Fica lá, porque um dia alguém sai de férias, alguém é demitido, alguém sai da rádio. Aí não teve jeito, né? Ele falou, deixa comigo. Vou largar a carreira de professor de geografia e vou me tornar radialista. Dito e feito, no dia seguinte, um aluno falou para ele, o senhor é Big Boy. Ele falou, só Big Boy. Aí ele falou, aí começou, hello, first people, no meio da aula. Foi uma confusão. Eu não sei, mas parece até que ele foi demitido da escola por causa disso. Ele deve ter ficado muito aborrecido, né? Porque o cara ia se tornar o Big Boy, né? Depois de um tempo, na rádio Tamoio, a Rádio Mundial entrou no ar e queria esse público jovem, queria a audiência da Tamoio. Aí o que fez? Quem é o cara que está trazendo? O tal de Newton, não sei. Vamos trazer ele para cá. Aí a Rádio Globo, o Sistema Globo de Rádio,
contratou Newton Alvarenga para trabalhar na Rádio Mundial. É como se você estivesse sentado, tomando seu drink e ouvindo no ambiente das noites cariocas aquela música. E agora, pela Mundial, Ritmos de Boate. Wonderful people, beautiful. Yes, from Billboard, Eddie Kendricks. Come on, Eddie, light up and smoke. O som da Mundial. Até então, era Newton. Um nome bem, né? Newton. Só que aí, ele começou a fazer o programa lá, tudo bem, tudo bacana, os locutores todos com vozes impostadas. E ele chegou, então, para o diretor da rádio, na época, e falou assim: ô, caro diretor, temos um problema. Esses locutores, eles têm vozes muito bonitas, mas não falam inglês, não sabem falar inglês. Toda hora falam as músicas errado. E o título errado das músicas. Aí o diretor falou assim: ó, vai lá e faz você. Mas como? Eu não sou locutor, a minha voz nem serve para isso. Ah, sei lá, inventa um personagem. E aí começou essa postura informal, entendeu? Porque ele o cara desafiou ele, né? Vai lá, Newton, faz. Mas como é que é? Ele ficou meio envergonhado e o cara falou: olha, vamos botar um pseudônimo aí, vamos colocar um apelido em você. Como você é mais cheinho, né? Vamos colocar você como Big Boy, porque você arruma uma voz aí para fazer. Gravaram algumas coisas. Aí começou a história do Big Boy. É uma voz alegre, entendeu? Muito informal, porque não podia fazer de outra forma, não sabia fazer. Então, o que ele fazia? Ele pegava a informação da música, não era só tocar a música, ele pegava a informação da música e colocava junto com a programação. Gente, olha, isso na época, hoje todo mundo faz, mas na época era um bochicho, entendeu? Então, o programa dele era muito dinâmico. Esse foi o som de Going Up and Smoke, Mr. Eddie Kendricks. Mundial. Yes. Come on. All right, everybody. Come on. O som do passado super quente. Vamos curtir Maracangalha. Come on. Incrível, super, super, super quente da Mundial Radioativo. E segue agora com o sensacional Renato Ferreira e o embalo do Mundial. E era irresistível, né? Eu saía de um passeio de bicicleta com meu avô com 9 anos de idade para ouvir o programa do Big Boy, tá? Então, assim, ele pode ser considerado um profissional multimídia. Por quê? Porque ele fazia o programa na rádio, né? Ele era programador, depois ele também participou dos shows, né? Fazia shows, depois também participou da Rede Globo. Ele falava de música na Rede Globo, era muito... No Jornal Hoje, inclusive. Jornal Hoje, da TV Globo. E eu via, era ele, Márcia Mendes... Tinha também o Nelson Mota. Era muito interessante porque o rock naquela época estava aparecendo, estava despontando, e ele aparecia falando sobre rock. Era muito legal. Então, na Rede Globo, quando ele começou a fazer o programa de televisão, ele começou a fazer muito sucesso, acabou sendo convidado para um programa lá na TV Record de São Paulo. E aí, enfim, ele também foi responsável pela implantação, isso é uma história à parte, hein, de uma nova rádio. O Sistema Globo de Rádio comprou uma emissora de rádio e tinha que colocar no ar, assim, tipo amanhã. Aí o que ele fez? O diretor da rádio falou: olha, você pega os seus discos aí e bota para tocar e nós vamos chamar essa rádio de Eldopop, porque era uma rádio antiga chamada Eldorado FM e passou a se chamar Eldopop. Ele começou ali a colocar música de vanguarda. E não tinha locutor, a rádio. A rádio só entrava para dizer a hora. Eldopop tantas horas. E o pessoal queria saber o nome das músicas.
E os locutores não falavam os nomes da música. Inclusive, um detalhe interessante, ele chegou a participar de uma novela cômica. Olha isso, também fez um humor com o Chico Anísio. Isso no início da década de 70. O Chico Anísio tinha um programa na Rede Globo, ele foi convidado para participar. Ele participava de vários programas porque ele era extremamente conhecido. Era um cara muito ligado, sabe? Ligado 220, mas ele sabia usar essa energia, não só para o bem, né? Mas sabia canalizar essa energia no ar. E aí ele andava com uma maleta cheia de disco, né? Que ninguém podia tocar a mão naquilo ali, não. Ele chegava lá pro operador e falava assim, olha, eu vou tocar hoje 45 polegadas, vou tocar hoje um disco 45 rotações, o operador, meu Deus do céu. E o cara pensou assim, esse cara é maluco, rapaz. Fazendo um programa desse, eu vou entrar na doideira dele. Aí começou a fazer umas vinhetas de galo, galinha, cavalo relinchando, batida, até tiro tem. Hoje não pode botar tiro no ar, né? Mas naquela época tinha tiro. Botava tudo que você possa imaginar, tinha no programa do Big Boy. Ele falava e o operador, cara, tacava tudo no ar. Era uma coisa muito doida. Mundial Ritmos, Aerosmith, Sweet Motion. Você ouve Ritmos, Freedom 76, Boots People. The RJ's Message in Your Music. Purple Rain, Love Shortage. Então, assim, você pode estar ouvindo, pode estar falando, que bobagem, isso até hoje tem. Mas não é isso, na época não tinha nada. Na época só tinha violinos tocando, né? E música clássica, de repente. E é claro, assim, na Rádio Mundial, ela tinha toda uma programação voltada para música de qualidade. Era AM, mas a música tinha qualidade, era a música da novela, era a música para fazer você chorar, né? Aquela música clássica, música linda da novela, música lenta. Mas aí, quando chegava Big Boy, era outra rádio, de 6 às 7 da noite, era outra rádio, e 7 horas tinha que acabar, porque ele já começava ali a Voz do Brasil, né? Então, tinha que acabar. De 6 às 7, o negócio foi tão forte, que deram para ele um programa chamado Cavern Club, só de Beatles. Olá, Big Boy, apresentando a Mundial Show Musical! 860, continue prestigiando e escrevendo para o Cavern Club. Aqui é a casa dos Beatles há 11 anos, Beatles. Super quente mundial. Rolling Don't. Aí vem Joe Paul, John Ringo, Beatles. Este é o som de Big Boy. Super quente Cavern Club. Beatles, Michelle. Este foi o som do Cavern Club, o som dos Beatles. Daqui a pouco estaremos firmes lá no Esporte Clube Riachuelo, em Paraíba do Sul. Levando um pouco do som da Super Quente, da alegria desta rádio incrível que é a Mundial. Tchau, fellows! E Paraíba do Sul, aqui vou. Era muito comum você se arrumar, as meninas se arrumarem para ir às festas, aos bailes da pesada, do próprio Big Boy, ouvindo a programação. Então ele esquentava, né, para que a gente pudesse sair. Então você está se arrumando, tomando banho, está com o radinho de pilha colocando lá, e ele, né, metendo bronca, como ele fazia. É um verdadeiro, vamos dizer assim, maestro de uma loucura que mudou muito a concepção da comunicação. E eu, como gosto muito de estudar isso, né, a comunicação, como ela era e como ela é, eu não sei como, eu acho que foi uma necessidade muito grande que o público mais jovem tinha, e eu não sei como o Big Boy fez sucesso, porque era realmente uma coisa muito, muito diferente, muito informal, e gostava muito de soul, black music, sabe? Mas assim, Big Boy os áudios que você ouviu nesse episódio, você pode ter certeza que na época era muito diferente, e quem viveu aquela época sabe que essa época não volta mais, né?
Mundial. Você numa boa, tomando seu drink, curtindo a noite carioca, aquela música. Mundial, churrascaria rotativa em São Conrado, ritmos de boate. Comunica Big Boy. Hello, crazy people, even family affair, love hustle. Ritmos de boate, churrascaria rotativa em São Conrado. Todo dia, meia-noite na Mundial. Comunica Big Boy. Hello, crazy people, even foxy, get up and dance. Ritmos de boate. Então é isso. Um grande abraço para você. Infelizmente, né, Big Boy faleceu. Vamos dizer assim, que ele já estava muito cansado de fazer vários shows. Ele não estava no Rio, morreu num hotel em São Paulo com uma crise de asma. Mas foi muito triste a morte de Big Boy. Numa época em que não tinha as redes sociais, ele faleceu e o grande público só foi saber disso no dia seguinte, quando era hora dele entrar no ar na Rádio Mundial e entrou uma gravação dizendo que ele tinha falecido e papapá. Então, assim, foi tudo muito triste. A família perdeu um cara genial, tinha um filhinho de 8 meses, que hoje é DJ, muito fera. Ele deixou uma esposa, que era a produtora dele também, deixou uma história linda e os ouvintes perderam muito com a saída do ar dele. E a Rádio Mundial também perdeu muito. E todos nós perdemos, ninguém ganhou. Mas obrigado aí, seu Newton Alvarenga Duarte. Um beijo pra você onde você estiver e hello, crazy people! Hello, crazy people, no ar, Big Boy Show! Escola de Rádio Retrô, contando as histórias do rádio. Apresentação, Rui Jobim.